Livro Divinos Rivais, Parte 2, Notícias de Longe, leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Capítulo 27, 7 minutos de atraso. Ele estava atrasado para o café da manhã. Iris engoliu o divertimento junto com o chá, enquanto Marisol bufava vendo o mingau esfriar na mesa. Eu falei que era às 8 em ponto, não falei? Perguntou Marisol. Falou, confirmou Ati, ignorando os bons modos, para pegar um pãozinho. Talvez ele tenha perdido a hora de acordar? Talvez, disse Marisol, olhando para o outro lado da mesa. Iris, pode bater a porta de Roman para ver se ele acordou? Iris concordou e abaixou a xícara. Subiu apressada a escada sombreada, espalhando seu reflexo em um espelho atrás do outro. Ela se aproximou do quarto de Roman e bateu com força na porta, encostando o nariz na madeira. Acorda, seu preguiçoso, estamos esperando você para tomar café. As palavras foram respondidas em silêncio. Ela franziu a testa e bateu de novo. Kit, tá acordado? Sem resposta mais uma vez. Iris não sabia explicar por que o seu peito ficou apertado e nem por que o estômago embrulhou de repente. Responda, Kit. Iris girou a maçaneta, mas a porta estava trancada. O medo aumentou, até ela decidir que era ridículo e deixar para lá. Voltou ao calor da cozinha, onde Marisol e Ati a olhavam com expectativa. Ele não respondeu, informou Iris, sentando-se na cadeira. E a porta estava trancada. Marisol empalideceu. Será que eu preciso subir no telhado e olhar pela janela para ver se ele está tudo bem? Pode deixar comigo qualquer subida ao telhado, declarou Ati, servindo-se de uma terceira xícara de chá. E você não tem uma chave mestra, Marisol? E você não tem uma chave mestra, Marisol? Foi então que a porta dos fundos se escancarou e Roman irrompeu na cozinha, os olhos brilhantes e o cabelo bagunçado pelo vento. Marisol gritou, Ati derramou chá no prato inteiro e Iris se sobressaltou tanto que bateu o joelho na perna da mesa. Perdão, arfou Roman. Eu perdi a noção do tempo. Espero que não estejam me aguardando. Iris o olhou, carrancuda. É claro que estávamos, Kit. Minhas desculpas, disse ele, e fechou a porta dupla. Eu cuidarei para não me repetir. Marisol abaixou devagar a mão que cobria a boca e falou, por favor, sente-se, Roman. Ele se acomodou na cadeira de frente para Iris. Ela não conseguiu se impedir de observá-lo por sobre os cílios. Roman estava corado, como se beijado pelo vento, os olhos brilhantes como o orvalho, o cabelo embaraçado como se depois de um cafuné. Ele parecia quase indomável e cheirava ao ar da manhã, a névoa e a suor, e Iris não conseguiu mais ficar calada. Onde você estava, Kit? Ele a olhou de relance. Eu estava correndo. Correndo? Sim, gosto de correr vários quilômetros pela manhã, explicou ele, acrescentando uma colher de açúcar no chá. Por quê? Considera isso aceitável, Winnow? Considero desde que não passemos fome à sua espera todo o amanhecer, provocou Iris, e achou ver um sorriso mexer a boca dele, mas talvez fosse apenas imaginação. Mais uma vez peço perdão, disse Roman olhando para Marisol. Não há por que se desculpar, respondeu ela, e ofereceu ao rapaz a leiteira. Peço apenas para que não saia, quando ainda é noite, devido à primeira sirene de que comentei. Ele pausou. A dos cães, sim. Esperei o amanhecer para sair hoje. Tomarei o cuidado de voltar na hora certa amanhã. Em seguida, ele deu uma piscadela para Iris. Ela ficou tão alvoroçada que derramou o chá. Abre aspas. Querido Carver, recebi sua última carta há apenas 5 dias, mas me parecem 5 semanas. Não percebi o quanto suas cartas me davam força e, apesar de me sentir vulnerável demais ao confessar isso, sinto saudade delas. Sinto saudade de você e das suas palavras. Estava me perguntando quando... Uma batida na porta a interrompeu. Iris parou de escrever, deslizando os dedos nas teclas. Estava tarde. A vela tinha queimado até a metade e ela deixou a frase solta no papel, enquanto se levantava para atender a porta. Ficou chocada ao ver Roman ali. Precisa de alguma coisa? Perguntou.
Às vezes, ela se esquecia de como ele era alto, até ver-se cara a cara com ele. Vejo que está escrevendo mais matérias de primeira página sobre a guerra, disse ele olhando para a máquina de escrever na mesa atrás dela. Ou talvez esteja escrevendo uma carta para alguém? Desculpa, minha escrita noturna está atrapalhando seu sono? Retrucou Iris. Acho que devemos pedir para Marisol mudar seu quarto. Queria saber se você gostaria de correr comigo. Ele conseguia fazer a possibilidade soar sofisticada, mesmo que os dois estivessem de macacão amarrotado às 10 da noite. Iris levantou a sobrancelha. Como assim? Correr. 2 pés, abaixando e subindo no chão, avançando, amanhã, de manhã. Receio que eu não corra, Kitty. Preciso discordar. Você foi veloz como um incêndio ontem à tarde no campo. Bem, foi uma circunstância excepcional, disse ela, e se recostou na porta. E talvez outra ocasião semelhante volte a surgir, retrucou Roman, e Iris não teve o que dizer, pois era verdade. Pensei em convidá-la para o caso de estar interessada. Se estiver, me encontre amanhã no jardim, assim que clarear. Vou considerar, Kitty, mas agora eu estou cansada e eu preciso concluir a carta que você interrompeu. Boa noite. Ela fechou a porta na cara dele com cuidado, mas não antes de perceber um lampejo no olhar arregalado dele, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas tivesse perdido a oportunidade. Iris retornou à escrivaninha e se sentou. Olhou para a carta e tentou voltar ao que estava escrevendo, mas não tinha mais vontade de escrever para Carver. Ele é quem deveria escrever para ela primeiro. Quando pudesse ou quisesse, Iris precisava esperar. Não deveria soar desesperada assim por um garoto que nem conhecia. Tirou o papel da máquina e o jogou na lixeira. Ela não queria mesmo fazer exercício com Roman. Porém, quanto mais pensava em quando vira voltar da corrida, puro vigor e fogo, como se tivesse bebido do céu, indômito, desimpedido e vivo, mais queria sentir o mesmo. Também ajudou que, convenientemente, ela acordou antes do amanhecer. Deitada no estrado, Iris o ouviu se mexer no quarto ao lado. Escutou-o abrir a porta devagar e passar, em passos leves, pela porta dela e escada abaixo. Ela o imaginou no jardim, esperando-a. Decidiu que iria, pois não seria má ideia entrar em forma antes de ser convocada para a linha de frente. Iris vestiu o macacão limpo e, apressada, calçou as meias e amarrou as botas no escuro. Trançou o cabelo enquanto descia a escada e sentiu uma pontada de preocupação. Talvez Roma não a estivesse esperando. Talvez ela tivesse demorado demais e ele tivesse partido. Ela abriu a porta dupla dos fundos e o encontrou ali, andando na beirada do jardim. Roman parou ao vê-la, perdendo o fôlego, como se não acreditasse que Iris fosse encontrá-lo. Estava com medo de eu não aparecer, Kitty? Perguntou andando até ele. Roman sorriu, mas nas sombras poderia ser uma careta. Nem um pouco. Por que tanta confiança? Você não é de deixar um desafio passar, Winnow. Para um mero conhecido e rival profissional, você parece saber muito sobre mim, comentou Iris, parada diante dele. Roman a fitou. Algumas estrelas ainda ardiam no céu, apagando-se uma a uma conforme o dia raiava. Os primeiros raios de sol iluminavam as copas das árvores, a era e o musgo das pedras da pousada. Os pássaros, esvoaçantes. A luz delineava os braços e a trança comprida de Iris, o rosto angular e o cabelo escuro e bagunçado de Roman. Parecia que ela tinha despertado em outro mundo. Posso até tê-la chamado de rival, retrucou ele, mas nunca disse que era uma conhecida. Antes de Iris pensar em uma resposta, o que ele dissera era bom ou ruim. Roman já estava a caminho do portão e da rua. Diga, Winnow, pediu ele. Já correu 1 quilômetro antes? Não. Ela começou a se arrepender amargamente da decisão de se juntar a Roman. Reparou que ele provavelmente a faria correr até se exaurir, que se gabaria da própria resistência. Já sentia o gosto da poeira que ele jogaria em seu rosto ao deixá-la para trás. Talvez fosse uma espécie de vingança cruel por obrigá-lo a se esforçar pela vaga de colunista, sendo que o cargo lhe teria sido entregue de bandeja se ela não estivesse na Gazeta.
a coluna que ele rejeitara quase tão rápido quanto ganhara, o que continuava a confundi-la. Tudo bem, disse Roman enquanto Iris saía pelo portão. Vamos começar aos poucos e aumentar o ritmo toda manhã. Toda manhã? Exclamou ela. Precisamos de consistência para você ver qualquer progresso, respondeu ela, começando a caminhar rapidamente pela rua. Algum problema? Iris suspirou e acompanhou o ritmo de Roman. Não, mas se você for fazer um treinamento ruim, não espere que eu volte amanhã. Combinado. Eles caminharam por vários minutos que Roman calculava pelo relógio de pulso. O silêncio entre os dois era suave e o ar fresco da manhã descia pela garganta de Iris, afiado como uma faca. Ela logo sentiu o sangue aquecer e quando Roman disse que era hora de correr, ela acelerou um pouco ao seu lado. Vamos correr por 1 minuto, caminhar por 2 e repetir o ciclo até voltar à pousada, explicou ele. Você é profissional nisso, por acaso? Perguntou Iris sem resistir. Eu fazia atletismo na escola há alguns anos. Iris tentou imaginar Roman correndo em uma pista circular vestido em calção muito curto. Ela riu, um pouco envergonhada pela imagem, o que chamou a atenção dele. Acha isso hilário? Não, mas estou me perguntando por que você desaceleraria por mim se pode dar várias voltas nessa cidade. Roman olhou o relógio. Ela achou que ele não ia responder, até dizer, e agora caminhamos. Ele desacelerou e Iris o imitou. Tenho o hábito de correr sozinho, continuou Roman, mas às vezes eu gosto de companhia. Ele a fitou. Iris rapidamente desviou o rosto distraída pelos detalhes da rua. Os dois entraram no ritmo daquela dança lado a lado, correndo por 1 minuto e caminhando por 2. De início, Iris achava o movimento fácil, até chegarem ao trecho mais inclinado, e de repente ela sentiu que morreria ali mesmo. Está tentando me matar, Kitty? Arquejou, subindo a ladeira com esforço. Essa, sim, seria uma manchete de sucesso, disse Roman, alegre e nada cansado. Iris Incriden e a ladeira que a destruiu. Ela deu um tapa no braço dele, segurando um sorriso. Quanto tempo até a gente andar? Ele olhou o relógio. 40 segundos. Não seria Roman Kidd se não se exibisse. Ele se virou de frente para ela e correu de costas, se adiantando um pouco para olhá-la enquanto ela subia com dificuldade. É isso mesmo, está indo bem, Winnow. Cala a boca, Kitty. Certamente, como quiser. Iris o olhou com raiva, aquele rosto corado, o humor no olhar. Ele era uma tremenda distração e ela afou. Está tentando me estimular a avançar como se você fosse uma cenoura metafórica? Ele riu. O som a percorreu como eletricidade descendo até os pés. Eu bem que gostaria disso. Precisamos parar? Sim. Não. Que bom, mais 20 segundos. Respire fundo pela barriga, Winnow, não pelo peito. Ela arreganhou os dentes para segurar o desconforto e se esforçou para respirar como Roman instruía. Era difícil, pois os pulmões arfavam descontroladamente. Não vou fazer essa tortura amanhã, pensava, sem parar, em um cântico que a carregava a ladeira acima. Não vou. Me diga o que acha desse lugar, pediu Roman, meros 2 segundos depois. Tá gostando de Avalon Bluff? Não consigo correr e conversar, Kitty. Quando eu acabar de treiná-la, conseguirá. Quem disse que eu vou voltar amanhã? Pelo amor dos deuses! Ela ia cair morta ali mesmo. Vai voltar por causa disso, disse ele, finalmente se virando para conduzi-la até o topo da ladeira. Seu traseiro? Grunhiu Iris, admirando-o com desamparo. Não, Winnow, respondeu Roman olhando para trás. À vista. Ele parou no alto da colina. Iris viu o sol dourar o corpo dele. A luz a atingiu 2 ofegos mais tarde, quando o alcançou no topo. De mãos apoiadas nos joelhos, ela se esforçou para acalmar o peito, enquanto o suor lhe pingava pelas costas. Porém, quando conseguiu se empertigar, a vista foi um deleite. A névoa derretia nos vales, um rio serpenteava por um campo, o orvalho cintilava como joias na grama. A terra parecia se estender eternamente, idílica, como um sonho, e Iris protegeu os olhos,
se perguntando aonde a estrada os levaria, se continuassem a correr. Que lindo, sussurrou. Como era estranha aquela vista ter estado sempre ali e ela não a ter visto antes. Roman ficou em silêncio ao lado dela, e assim permaneceram por alguns momentos. Logo, o coração de Iris ficou mais estável, e os pulmões mais calmos. As pernas ainda tremiam um pouco, e ela sabia que sentiria dor no dia seguinte. Winnow chamou Roman, franzindo a testa para o relógio. O que houve, Kit? Temos exatamente 5 minutos para chegar na pousada. Como assim? Teremos que correr o caminho inteiro para chegar lá às 8, mas pelo menos é quase tudo descida. Ai, Kit! Ele começou a correr de volta pela trilha pela qual chegaram ali, e Iris não teve opção além de segui-lo, os tornozelos doendo enquanto as botas batiam nos paralelepípedos. Ah, ela ia matá-lo. Chegaram com 7 minutos de atraso.